Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Fábio Guedes. Nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo de ontem, a live que eu fiz ontem, que eu mostrei ali 4 exemplos que são tirados da natureza, que a gente consegue e vem aplicando no mundo real, né, em projetos reais. Eu vou deixar o link desse vídeo de ontem aqui embaixo no descritivo para você poder assistir e acompanhar. Mas nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade, então eu vou mostrar, uma vez que nós temos a ideia da tirada da natureza, seja de um animal, de um bicho, de alguma coisa da natureza, ou seja, de algum produto que vem de algum outro mercado, de alguma outra aplicação, como a gente pode, vamos dizer, lapidar essa pedra bruta, né? E transformar ela em algo lapidado, ou seja, tirar essa ideia que já existe, da forma que ela é, por exemplo, da natureza, de um animal, e como a gente pode aplicar para a nossa necessidade, resolver o nosso problema. Tá bom? Então, se você acha interessante esse assunto, dá um like nesse vídeo, tá? Compartilha também com quem você acha que é interessante, quem trabalha com projeto, seja de engenharia, tecnologia, administração, qualquer área relacionada a projetos que a gente vem aplicando essas técnicas, né, e essas ferramentas no dia a dia, né? A gente pode aplicar em várias áreas, inclusive, tanto em projetos de produto ou serviço também. Bom, então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Legal. Então, o título aqui eu coloco que é Fazendo Novas Conexões, né, que aplicando essa ferramenta que eu vou mostrar aqui hoje, é uma técnica bastante interessante, que a gente pode fazer conexões com coisas que aparentemente não tem nada a ver, não tem correlação nenhuma com o nosso problema, né, com o que a gente está trabalhando no projeto atual, tá bom? Então é uma técnica de criatividade, tá? Vamos dizer assim. O objetivo é fazer essas conexões, né, fazer essas novas conexões, tá? E algumas dicas úteis. Na verdade, essa dica se aplica a qualquer tipo de técnica de criatividade, tá? Mas essa em específico eu coloquei essas dicas que podem ajudar bastante. Primeiro é considerar grupos gerenciáveis, ou seja, uma quantidade que seja boa, né? Por exemplo, geralmente se orientam, né, ter de 6 a 12 pessoas num grupo, né, onde se quer criar ali, aplicar técnicas de criatividade. Tá? Eu não costumo usar a quantidade exata, mas é lógico, quanto mais pessoas tiverem nesse grupo e pessoas que tenham uma certa disposição, né, interesse, estejam motivadas a gerar ideias, isso é melhor, acaba ajudando, tá bom? Depois, definir um tempo limite. Você não vai ficar ali horas e horas, né? Mesmo porque tem um rendimento, né, no nosso cérebro, tá? Então, uma quantidade de tempo, lá, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, enfim, depende muito também de qual o tamanho do problema e a quantidade de pessoas e qual técnica está se utilizando, tá bom? Eu vou falar dessa daqui hoje, essa é mais simples, talvez ali 30 a 40 minutos seja o suficiente, tá bom? Orientado também a gente nunca criticar, tá? Então acontece muito, né, de alguém querer dar uma ideia, o pessoal olhar e falar, mas como vou aplicar isso, né? Isso atrapalha bastante, dá risada, tá bom? Não avaliar a ideia enquanto estiver sendo gerada, né? Também é importante, porque você já quer... Acontece muito, né? O pessoal fala, não, mas isso é inviável, não vão aceitar. Não pode nenhuma ideia, né? Não vamos podar nenhuma ideia nessa fase, tá bom? Depois, pensar fora da caixa, criar ideias novas, gerar coisas assim, até sem sentido, para depois pensar. E quanto mais ideias a gente tiver, melhor. E ideias de colegas, ideias já geradas, também a gente pode trabalhar nelas e acrescentar algo novo, acrescentar algo diferente. Tá? Você acaba gerando uma ideia diferente daquela na qual você está se baseando ali. Tá bom? Então são algumas dicas que podem ajudar na hora de aplicar, na verdade, qualquer técnica de criatividade, mas em específico essa que eu vou comentar aqui com vocês. Essa técnica eu chamo de pensamento bruto. Na verdade, a gente vai lapidar essa ideia bruta e transformar ela em algo real, em algo prático e viável para o nosso projeto, tá bom? Então, o que é importante na aplicação desse pensamento bruto? Buscar ali relações entre coisas sem similaridade aparente, tá? Muitas vezes a gente vai ver que não tem similaridade nenhuma. Eu vou colocar um exemplo aqui, né, no final desse conteúdo, para ficar um pouco mais claro, acho que vai ajudar vocês aí na compreensão dessa técnica, tá? E transformar uma ideia bruta, tá? Você pega um exemplo, um pássaro, como que eu posso transformar aquilo em uma solução para o meu projeto, né? Como que eu posso transformar a curva do ovo em uma ideia para resolver o problema dos túneis, né? De sustentação de carga. Então isso é transformar, vamos dizer assim, essa ideia bruta em algo viável, uma solução prática ali para o nosso projeto, tá bom?
Então eu vou dar aqui, a ideia é transformar a pedra bruta, né, em algo lapidado. Então eu vou colocar aqui 3 passos para a gente aplicar essa técnica, tá? Então o primeiro passo é selecionar uma palavra, qualquer palavra, tá? Aleatoriamente, tá bom? Sei lá, pode ser, você está trabalhando num problema que está tendo vazamento de água, tá? Ou superaquecimento da água, do líquido ali. Aí você pensa em algo, um transformador, um fogão, uma geladeira, entendeu? Uma planta. Então assim, uma palavra aleatória que não precisa ter conexão nenhuma com o problema que está sendo estudado, tá? Então identificar palavras que se associam com essa nova palavra escolhida. Então se você coloca lá fogão, está analisando um problema que não tem nada a ver com fogão, então o que pode se associar no fogão? Temperatura, gás, energia elétrica, botões, porta, né, aquecimento, enfim. Você vai gerar palavras ali. Eu vou colocar um exemplo aqui, acho que vai ficar mais fácil. E o terceiro e último passo é aí, depois que você gerou várias palavras, né, originadas ali daquele objeto que você pensou, aí você vai e tenta fazer correlação, né, uma conexão dessas palavras com o problema atual, tá bom? Eu vou colocar um exemplo aqui, acho que vai ficar mais fácil, tá? Vou pegar um exemplo então, que é um estudo que foi feito da textura utilizada no painel da porta. Então imagine que o painel da porta, tá? Vamos pensar em um carro, né? A porta traseira, e você tem ali aquela parte plástica e a gente precisa dar um acabamento para ela, tá? Então que tipo de acabamento com certo conforto? Se for um carro de luxo, por exemplo, que tipo de acabamento você vai recomendar? Você vai colocar um couro ali, um material mais que tenha certa rugosidade, dê uma aparência de algo mais luxuoso, né? Que tipo de material pode ser utilizado ali, tá? Então vamos lá. Então como que começa aplicando essa técnica aqui? Então o primeiro passo é pensar numa palavra aleatória. Então vamos supor e vamos considerar aqui uma palavra árvore. Árvore não tem nada a ver com o problema da porta, com acabamento, enfim, não tem nada a ver com o assunto ali, com o problema que está sendo estudado, certo? Então a gente vai pensar nas características da árvore, quais as funções que uma árvore pode ter, tá? O que contém nessa árvore, o que está relacionado à palavra árvore, né? Objeto árvore. Então vamos lá, esse é o segundo passo, né? Que é gerar palavras associadas com a árvore. Então eu posso pensar em várias coisas, por exemplo, tronco, raízes, folhas, sombra, planta, madeira, né? Enfim, a casca, a seiva, que mais? Aí você também lá converte CO2, né? Floresta, planta, água, enfim, eu tenho uma infinidade de palavras que posso estar associando à palavra original ali, que é a árvore, tá? Então esse é o segundo passo. Quanto mais palavras nós gerarmos aí, é melhor, tá bom? Então esse seria o segundo passo para a gente trabalhar no problema. Eu sei que parece que não tem nada a ver, né? Você aplicar uma técnica assim, mas vocês vão entender agora aplicando, né, essa técnica nesse exemplo. Então o terceiro passo é buscar conexões, tentar fazer conexões. O que a gente vai fazer? Pegar palavra por palavra e tentar correlacionar com o problema. Então o problema é da textura da porta, tá? O tronco, eu posso tirar alguma coisa relacionada ao tronco? A árvore, as raízes, as raízes, eu pensando em raízes de uma árvore, o que isso posso pensar em algo para solucionar meu problema? Nas folhas, a folha tem alguma coisa que posso, que pode me ajudar a compreender o problema e buscar uma solução? Então eu penso em todas essas palavras e vai ficar mais ou menos assim, né? Eu tenho essa listinha aqui de palavras geradas através da árvore. Eu vou olhando cada uma delas. É lógico que nem tudo tem correlação, né? Nem todas as palavras ali que a gente vai gerando, a gente consegue buscar uma conexão com o problema, tá? Mas eu separei 3 aqui só para exemplo didático, tá bom? Então olha só, a textura. Poxa, eu posso pensar assim, a textura, ela se espalha por todo o pedaço da madeira, tá? Incorporar um visual de couro, né, que tem um pouco mais de textura no acabamento do painel da porta. Então eu posso pensar em algo que representa, pensando na árvore, né, a textura, eu posso usar esse exemplo e colocar em algo que tem uma textura na porta, como por exemplo um visual de couro, né? Não estou falando que é o couro, mas um visual de couro, tá?
Aí eu fico olhando as outras palavras, vou pulando ali, não tem conexão, aí eu paro de repente na cor. Poxa, cor, o que eu posso tirar de cor que veio da árvore, né? O que eu posso tirar de cor que pode me ajudar nesse projeto aqui? Então, certas cores minimizam a aparência irregular. Tá? Então, certas cores minimizam, porque quando eu coloco algum produto lá na porta, vai ter aquecimento, enfim, vai ter o desgaste, aquilo pode ficar ondulado, né? Pode se desgastando. Então, depende da cor, pode aparentar, né? Vamos dizer assim, mais desgaste, né? Mais irregularidade na superfície. Tá? O que mais? Eu vou olhando outras palavras e paro ali, poxa, natural. Então, a madeira e outros materiais naturais são irregulares, né? Isso é fato, né? O vinil é muito parecido com o couro, realçando a aparência de couro no revestimento. Tá? Então, assim, é um exemplo simples, mas o que dá para tirar daí? Que se eu pensar no produto, assim, no caso da árvore, eu posso pensar em algo que representa alguma coisa rústica, né? Tá? E pensando no couro, que também pode ser mais difícil de aplicar, aí eu tenho uma solução que é aplicar o vinil, tá bom? E posso olhar outras palavras ali e tentar tirar mais exemplo, tá? Isso é um exemplo aí usado na árvore, né? Vou colocando a árvore como exemplo, tá? Então essa é a ideia e eu posso usar para várias situações. Da live de ontem eu comentei o exemplo do trem-bala. Então só pegando um gancho dessa técnica de criatividade, tá? Essa técnica de criatividade, ela é utilizada aí por grandes empresas na fase de projeto, tá? Quando a gente tem algumas barreiras, é uma técnica simples, é uma das, vamos dizer assim, pouco sistematizadas, tá? Consideradas aí pouco sistematizadas. Não é igual o TRIZ, por exemplo, que eu posso falar em uma outra aula, mas ela ajuda sim a pensar diferente, né? O objetivo, na verdade, das técnicas é pensar fora da caixa, tá? Isso daí é uma forma de direcionar o time a pensar fora da caixa. Mas nem sempre a gente vai tirar exemplos da natureza, pegar exemplos assim, pensar em algo diferente para aplicar aqui, tá? Eu posso começar exatamente com um problema. No caso aqui, ó, do trem-bala, tá? O trem-bala, olha só, ele inicialmente ele tinha um problema que era relacionado à sua velocidade, né? Então ele chega ali, talvez ultrapasse hoje em dia mais de 300 km por hora, né? E quando ele passava no túnel a essa velocidade, ele gerava uma resistência muito alta, né? Então, assim como ele saía também do túnel, gerava aquele efeito sonoro, né, muito alto, né, que é praticamente uma explosão sonora que se espalhava ali por metros e metros, né, 400 ou 500 metros de distância para a vizinhança, né, que atrapalhava bastante. Também tinha um problema de resistência do ar, tá? A resistência é muito grande, então ele, vamos dizer assim, ele dá uma parada, né, uma frenagem muito grande quando tem esse impacto do ar ao entrar no túnel, tá? Eu expliquei mais ou menos isso daí, coloquei outros exemplos nesse vídeo que eu passei antes, tá? Então, uma das inspirações foi esse martim pescador. É um pássaro mais comum aí na Europa, tá? Ele é um pássaro que tem uma característica dele, um bico bastante acentuado, né? Bastante grande, e ele consegue voar em grandes velocidades. Tá? E uma coisa que chama bastante a atenção dele é o momento de caça dele, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando ele vem, ele vai caçar, né? Na verdade, ele pesca, né? Vamos dizer assim, ele entra na água em alta velocidade. Tem até uma fotinho aqui, tá? Ele entra, ele consegue ter uma boa visão, né? Sensorial, então ele consegue ver o peixe de longe, de lá de cima, e ele dá um mergulho, mas em tão alta velocidade, que chega a dar um impacto, ou seja, ele tem uma frenagem ali da ordem de 200 vezes a redução de velocidade dele quando ele atravessa a água. Então é um impacto muito grande e depois ele acaba, né, pegando o peixe ali. Então esse momento que ele entra na água, ele consegue reduzir a velocidade dele praticamente 200 vezes. Então, trazendo para o problema lá do trem-bala, não era a escala tão alta, mas foi algo que inspirou a equipe, né, de desenvolvimento na época, no momento em que o trem entra ali no túnel, né, entrava no túnel. Então era um impacto muito grande.
Então o que foi feito ali, né? Baseou-se ali nesse pássaro, né? Foi estudado ali as características dele, o design dele, o que ele usa, como que ele consegue, né, ter esse impacto sem causar essa redução de velocidade sem causar tanto impacto. E observando ali, criou-se então esse modelo de trem-bala, que se você reparar bem, né, no nariz aí dos dois, do trem-bala, né, é bem parecido com o do pássaro, tá? Lembra bastante, né, vamos dizer assim, tá? Então são coisas que o homem tira da natureza e acaba aplicando, tá? Então, lembrando dessa técnica que eu comentei, um pássaro poderia servir de exemplo para buscar essa solução do trem-bala, tá? E aí não é simplesmente copiar o pássaro, né? Você não vai criar um pássaro, trem todinho igual ao pássaro. Você vai pegar o que interessa ali, o que pode tirar de valor, né? Uma vez que a característica dele, do problema, aliás, é essa redução alta, né, de velocidade e questão do efeito sonoro. Então, essas características foram tiradas do pássaro, né? Como exemplo, o pássaro martim pescador, tá? Então, esse é só um exemplo de como aplicar essa técnica de criatividade. Essa técnica é bastante utilizada, tá? E ela serve como continuidade, uma vez que você escolhe um animal, algo da natureza, ou não precisa ser algo também da natureza, pode ser um exemplo de algum produto em outro segmento, tá? Você está desenvolvendo um carro, você pode pegar um exemplo de um produto, sei lá, de uma geladeira, né? De alguma outra coisa, de algum outro segmento que não tem nada a ver, e você pode trazer isso como solução para o seu projeto. E aí não é simplesmente copiar, né, a ideia e trazer do jeito que ela é preciso lapidar isso e transformar algo que realmente resolva o problema da melhor forma possível, né, de uma forma viável também e prática, tá bom? Então essa é a ideia de aplicar essa ferramenta, essa técnica, aliás, de criatividade chamada, eu chamo de pensamento bruto, tá bom? Bom, basicamente é isso, esse vídeo aqui é rapidinho, espero ter ajudado. Se você achou interessante, dê um like no vídeo, compartilha. Eu tenho colocado com bastante frequência conteúdo, né, sobre projetos, como a gente pode atuar de forma melhor, né, nos nossos projetos. E eu vou colocando aqui o material, né, com conteúdo para vocês. Tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo.